processo criado nas juntas comerciais pode facilitar a abertura e o fechamento de empresas? É a Rede Sim, que reúne de uma só vez todos os documentos necessários para quem quer começar ou terminar uma atividade. É sobre este assunto que nós vamos conversar com a técnica da Gerência de Políticas Públicas do Sebrae, Janaína Medeiros. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite, Janaína. A Rede Sim já existe em outros lugares, outros estados, não é? Não é mesmo? Como Mato Grosso do Sul, por exemplo. Tu sabe nos contar como foi a experiência da Rede Sim em outros estados e por que ela demorou tanto para chegar até o Rio Grande do Sul? Sim, então nós temos outros estados com um nível de implantação bem mais avançado que o nosso. Alagoas é o único estado que tem 100% dos municípios já integrados, né, na Rede Sim, junto com a Junta Comercial, Receita Federal e todos os órgãos que fazem parte desse processo. Lá eles iniciaram em 2011, nós temos uma legislação federal que criou a Rede Sim, que ela é de 2007. Então lá eles iniciaram o processo em 2011, em 2013 eles tinham concluído com... Eles têm 102 municípios, né, com os 102 municípios integrados. Nós iniciamos aqui esse projeto no ano passado, uma parceria do Sebrae com a Junta Comercial, para implantar nos órgãos de licenciamento e nos municípios. Então, no ano passado, nós fizemos um edital para a digitalização dos documentos da Junta, 24 milhões de imagens. Hoje, eles têm 3 andares de um prédio no centro de Porto Alegre, só de papel, né? Todos os registros de empresas desde o início da Junta aqui no estado. Então, nós iniciamos por essa etapa de digitalização para a disponibilização dessas imagens, né? E depois desenvolvendo a metodologia então para os municípios. Iniciamos em 16 no ano passado como piloto e estamos trabalhando aí em todo o processo de simplificação do processo e integração deles ao projeto, né? Bom, eu tenho a minha resposta, tá? Porque já precisei abrir, né, uma empresa. Mas eu quero saber a tua resposta como uma especialista. O processo é burocrático mesmo, as pessoas reclamam muito, ele necessita urgentemente para ser facilitado, e se isso, obviamente, representa, por exemplo, um impulso na nossa economia, na medida que as pessoas... Tem muita gente que desiste e acaba, às vezes, até caindo na informalidade, como microempresas, enfim. É dose mesmo abrir uma empresa. Para mim, foi terrível o processo. Sim, é muito difícil abrir uma empresa. Nós temos hoje uma pesquisa que fala que a gente leva em torno no país, né, 87 dias para fazer a formalização de uma empresa. O prazo maior disso é referente aos licenciamentos, né, alvará de bombeiros, vigilância sanitária, de funcionamento. O processo hoje, do jeito que ele está, o empresário faz uma via sacra aí para fazer a formalização. Ele tem que percorrer diversos órgãos. Os órgãos não são interligados. O banco de dados de cada um é diferente, né? Então, se a gente pesquisar na Junta, o número de empresas formalizadas em Porto Alegre é com os dados, e se a gente pesquisar no município de Porto Alegre, com certeza as informações são bem diferentes, né? Por não ter essa interligação também do processo, acaba que os órgãos eles pedem os mesmos documentos. Então, para o empresário registrar na Junta, ele leva o contrato social, o pedido de CNPJ, RG e CPF dos sócios. Para o alvará na prefeitura, ele vai levar o contrato social, ele vai levar o CNPJ, ele vai levar o RG. Então, falta realmente essa integração para que o empresário não precise ficar percorrendo todos os órgãos, a gente consiga simplificar o processo, não terminar com essa duplicidade de exigência de documentos, né? E ter um cadastro único para todos os órgãos, né? Que é fundamental para o nosso estado. Agora, num período de recessão, muita gente está tendo dor de cabeça para encerrar, para dar baixa na sua empresa. A Rede Sim também vai facilitar o fechamento de empresas? Para que alguém encerre a sua empresa, no caso? Sim, a Rede Sim ela prevê a integração desses processos e a simplificação para abertura, alteração e encerramento, né, a baixa de empresas. Hoje, aqui no estado, a gente está trabalhando a parte de abertura. Eu imagino que no mês que vem a gente já deve iniciar a parte de alteração também, e a baixa ainda não tenho data para a gente começar esse trabalho aqui. Mas prevê, já está na legislação e já estamos trabalhando para isso. Bom, tu fez um apanhado rápido ali, né, do que a gente precisa, mas além dessa comunicação entre os órgãos, as instituições, existe algum outro problema em que as pessoas acabam esbarrando? Por exemplo, eu me lembro de problemas assim, não só com a documentação, mas também poder enquadrar a minha empresa. Porque, claro, foge um pouco, não sei se está dentro da tua área, mas a questão dos impostos, era tudo muito difícil de entender. Para quem que eu pago o quê? Tem como facilitar isso também? Até para que, eu acredito que tenham pessoas,
não quero acreditar que também todo mundo é santo. Tem pessoas que acabam sonegando impostos, enfim. Mas tem pessoas que se complicam mesmo. E às vezes caem em mãos de contadores que, claro, não vou generalizar, 99% da categoria é honesta, mas a gente conhece, né, Perdigão, casos de colegas nossos, em outros momentos, que acabaram sendo lesados por contadores, por justamente, é tão burocrático o processo de manter uma empresa, abrir ou encerrar, que deixa na mão do contador, deixa que ele paga, deixa que ele resolve, e quando vê, tem um problema muito sério na justiça. Sim, a questão da tributação, se tu faz uma formalização errada hoje, tu pode pagar mais imposto por isso. Né? Então, mas a Redsim ela não está vinculada diretamente ao pagamento do imposto. Contempla as inscrições fiscais, né, na Secretaria da Fazenda e municipal, mas o imposto está relacionado mais à atividade econômica que tu vai desenvolver, né, e ao porte da empresa. Sim, e isso é fácil de entender. Dá para facilitar esse processo? Porque eu fiquei muito na dúvida se a minha empresa, se eu entrava micro, pequena, estou no simples, não estou. Até a questão também da abertura do microempreendedor individual, né? Exatamente. Agora tem uma facilidade muito grande para fazer abertura também. Isso. Então, assim, a primeira questão tributária. Hoje a gente tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? A Lei Complementar 123, que ela fala o porte. Né? Então, tu pode ser ou um empreendedor individual, ou uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte. E para ter benefício do Simples Nacional, tu tem que verificar se a tua atividade está enquadrada, né, dentro das permitidas para pagar o imposto de forma simplificada. Então, né, tem isso realmente, tem que ter um conhecimento um pouquinho maior, e aí os contadores podem nos auxiliar. Né? As informações realmente não são tão fáceis do acesso a elas. Né? E no processo de registro funciona da mesma forma. O microempreendedor individual, a gente considera a primeira etapa da Redsim. Né? Ele já começou no âmbito nacional, e ele foi criado, então, numa lei de 2008, né? E o maior exemplo que nós temos de que a desburocratização facilita, né, e vem a contribuir. Hoje nós temos mais de 5 milhões de microempreendedores individuais formalizados no país. E uma pesquisa que nós fizemos pelo Sebrae, nós identificamos que uma boa parte, em torno de 40% dessas pessoas já tinham empresa há mais de 10 anos. Sim. Então, elas não eram formalizadas pela burocracia, né? Excesso de burocracia. Então, no momento que a gente simplifica isso, a gente traz essas pessoas, né, para a formalidade, porque é o interesse deles, né, também de contribuir, enfim, né, ter seus direitos e seus deveres também. Né? E para o município também, a gente acaba aumentando a arrecadação, né? E o município conhece quem está funcionando lá. Hoje a gente vê muitos casos nesses municípios que a gente tem trabalhado. Tem um município aqui próximo, na região metropolitana, que 36% das empresas fizeram o registro na junta comercial e não buscaram alvará na prefeitura. Então, o processo, sem essa integração, ele não é completo. Né? O empresário pode iniciar e não completar o ciclo ali. Então, com a Redsim, esse processo ele fica obrigatório e a gente termina com a informalidade. A implantação da Redsim está acontecendo em 12 municípios aqui do estado? Nós iniciamos no ano passado em 16. Em 16. Como piloto. Nós temos 2 já integraram agora recentemente. Agora, mês de julho e agosto, nós temos previsão de integrar mais 5, porque é um processo bem longo no município. Pois é, vocês escolheram as cidades maiores, com maior fluxo e mais quantidade de empresários, ou vocês foram pelas pequenas primeiro, como que foi? Nós iniciamos pelas maiores, que aí já consegue trazer benefício para mais empresas. E esse ano nós estamos em fase de sensibilização de novos. Nós vamos pegar em torno de 35 a 40 novos municípios. Então, já estamos trabalhando aí, visitando prefeitura por prefeitura, explicando como é que é o processo, o que vai mudar, quais são os benefícios. Né? A Redsim traz muito benefício para a prefeitura e para o empresário também. Bom, falando agora dos benefícios que o Sebrae pode auxiliar, né, pode ajudar os empresários, especialmente, sobretudo, os pequenos, que tipo de auxílio eles podem ter junto ao Sebrae, o que eles podem obter de informação para não cair nessa burocracia, não se enrolar todo? Sim, então a gente está falando de uma parte pequena de uma empresa, né, que deveria ser simples e hoje é um problema que a gente tem no Estado. O Sebrae ele trabalha então no apoio às micro e pequenas empresas e para quem quer abrir, uma etapa fundamental antes da formalização é o planejamento. Então a gente auxilia a fazer o plano de negócios, né, para que o empresário consiga planejar bem a empresa, entender quem são os concorrentes, que valor ele vai precisar para abrir, para manter a empresa funcionando, toda a estrutura, né, para ver se aquela empresa é viável ou não.
depois desse estudo, né, que o empresário já entende mais do negócio dele, né, do mercado que ele vai estar inserido, então a gente também dá as orientações para a formalização. Nós auxiliamos, inclusive, na formalização dos microempreendedores individuais, né, através do portal do empreendedor. E depois a gente tem várias soluções, como cursos, consultorias. Nós temos projetos coletivos que trabalham com grupos de empresas para melhorar a gestão. Tu acha que falta mais incentivo do governo para manter empregos, principalmente nessas micro e pequenas empresas que hoje estão passando por uma grande dificuldade também da quantidade de impostos que hoje são recolhidos? Sim, tem, a gente sabe da dificuldade, estamos passando aí por uma crise forte, né? E com certeza tem muita coisa para ser feita e o Sebrae está aí para auxiliar principalmente essas empresas a procurar alternativas de ter um impacto menor com a crise, né? Bom, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma pequena consultoria aqui agora. O que tu acha assim, que poderia hoje, nesse momento de crise, né? Por exemplo, a gente acabou de falar sobre uma notícia onde estamos estudando, né, estamos estudando a carga horária, por exemplo, dentro das empresas, a redução na carga horária, para que possa não demitir um funcionário. O que tu acha que pode reduzir custos ainda no Brasil? Alguma prática nossa, até pela experiência que tem de conversar com vários empresários, tu consegue ver um erro sendo repetido várias vezes em diferentes instâncias, em diferentes tipos de empresa e porte. O que tu acha que o brasileiro ainda erra na hora de ser empreendedor ou ter a sua empresa em pleno funcionamento? O que a gente vê mais no Sebrae é realmente a falta de planejamento, né? Muitas vezes ele inicia, a gente já vê que o percentual de empresas que abrem por identificar uma oportunidade de negócio, né, uma demanda não atendida ou mal atendida, é maior já do que aquele que abre por necessidade, né, que não consegue emprego, enfim, precisa abrir um negócio. Mas ainda falta bastante a questão do planejamento, né? Muitos abrem e às vezes eles procuram o Sebrae depois, né, e não fizeram planejamento e nem sabiam quanto que iam precisar para abrir empresa, não conheciam o mercado, né, não desconheciam os concorrentes. Então, planejamento é a principal causa, né, da falência das empresas. Ainda tem aquela relação, não sei se a gente brincava aqui, ó, agora eu sou presidente da empresa. Então o cara vai lá, ele abre, ele está mais preocupado em conseguir os documentos, em abrir, conseguir o seu CNPJ e tudo mais, ter a empresa. Com as obras, com exato, aluguel, compra uma mesa para ele, uma mesa enorme, né, com um café maravilhoso, um fax, o cara usa fax ainda, mas tudo bem, vamos lá. Um fax e põe lá, eu sou o presidente. Ainda tem muito disso, da fantasia de ser empresário, e agora o nome empreendedor também ganhou uma força muito grande no país. Antes mesmo de se pensar o próprio negócio, o que eu vou fazer? Tá, e agora? Já estou na minha mesa, e agora o que eu faço? Isso é comum ainda no Brasil? Não percebo, assim, no Sim. atendimento a gente não vê muito isso, mas assim, o que tem às vezes é uma ilusão, né, de que uma pessoa que trabalha com carteira assinada, de que vai abrir o próprio negócio e vai ter mais tempo, né, ou as coisas vão ser mais fáceis, e não é, né? É bem ao contrário, né? A responsabilidade é muito maior. Se tu vai ter funcionários, então nem se compara, né? No planejamento também tem a questão do preço, né, de quanto eu vou cobrar pelo meu produto. Né? E as pessoas que têm esse interesse também, que já têm empresas há um grande tempo, podem procurar o Sebrae para se adaptar agora. Nesse momento, como elas podem fazer? Sim, com certeza. O preço é chave para a empresa, né? Muitos, eles definem o preço pela concorrência. Então, eles olham o que o mercado está cobrando e botam um pouquinho a mais, ou olham o custo do produto, né, e cobra 100% a mais, né? Dobra o valor. Sim. Não é o adequado, né? O empresário ele precisa conhecer a estrutura de custos da empresa dele. Claro que as informações de mercado são importantes, ele tem que saber quanto que o concorrente está cobrando para ele ver, né? Daqui a pouco, se a empresa dele tem algum diferencial frente à concorrência, ele pode cobrar um preço um pouco maior que o mercado vai aceitar pagar. Então, ele precisa ter essas informações, mas ele precisa principalmente conhecer a estrutura de preços, de custos da empresa dele, né? Para formar o preço de venda. E nós temos consultorias financeiras, temos o nosso atendimento mesmo, a gente consegue auxiliar nessas questões bem pontuais, assim, avaliando cada empresa. Falando do nosso mercado, aí, mais uma informação importante para você que está em casa, de repente está pensando em abrir um negócio. O que tu tem acompanhado, assim, qual setor? A gente tem muito serviço. O serviço no Brasil sempre foi uma parte forte. Ainda é o serviço que está comandando a abertura de novas empresas, ou a gente já consegue ver gente querendo, por exemplo, produzir coisas, né, mesmo que seja uma pequena fábrica, mas sim uma fábrica, uma pequena indústria, ou a gente ainda está muito ligado ao serviço? Não, com certeza serviço e comércio é ainda o que predomina. Falando especificamente do microempreendedor individual, que a gente atende muito, assim, é salão de beleza,
né, costureira, pessoal que vende as famosas sacoleiras, né, que vendem roupa assim de porta em porta, e os serviços de construção, pinturas, obras, né, pedreiro, enfim, esses são os que mais nos procuram para formalizar especificamente como empreendedor individual. Bacana. Bem, temos informações importantíssimas, né? Se você está pensando. Aqui temos um empresário aqui também, o Fernando Perdigão, durante muito tempo. É verdade. Sabrina, Janaína, para quem quiser mais informações, no Exatamente. site do Sebrae tem tudo? Todas as Nosso site tem informações? bastante informação, é www.sebrae-rs.com.br. Nós temos o nosso 0800 também, o empresário pode ligar 0800 570 0800. Ele com certeza vai achar o que ele precisa para melhorar a gestão da empresa dele conosco. Bacana. Muito bem. Janaína, obrigado pelas informações e obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, Mande um eu que abraço a todos agradeço. do Sebrae que fazem Tá esse trabalho bem. maravilhoso Obrigada. que reflete na nossa economia. Aliás, boa sorte nesse Isso. grande trabalho. Obrigada, Eu é já- grande e complexo, Eu já estou mas até pensando em ser sócio do Perdigão. O que tu acha, Perdigão? Vou Vai estudar. Eu vou fazer o planejamento com o Sebrae e depois a gente conversa. Tá bom? bom.